Olá, meu nome é Estela Santana, sou fisioterapeuta, doutora em Ciências Fisiológicas pela UFSCar, mestre em Bioengenharia pela USP de São Carlos, especialista em Fisioterapia Dermatofuncional, especialista em Acupuntura e consultora científica da Ibramed, Indústria Brasileira de Equipamentos Médicos. Agora eu vou apresentar para vocês o Dermotonus Aesthetic. O Dermotonus Aesthetic é um equipamento multifuncional que utiliza a pressão negativa como princípio de tratamento. Vários descritores são utilizados para descrever a técnica. Terapia a vácuo, vacoterapia, massagem mecânica, endermoterapia. O termo mais usado recentemente é a massagem mecânica. Esse tipo de terapia foi desenvolvido na década de 70, na França, e utiliza a pressão negativa associada a roletes que fazem uma prega na pele. Então faz uma pressão negativa e o rolete faz duas pregas que são pressão positiva e desloca o tecido conjuntivo. Portanto, faz uma massagem profunda na pele, na face superficial e na tela subcutânea. É um equipamento prático, seguro e de fácil manuseio. Na estética, a massagem mecânica é utilizada no tratamento da celulite, da gordura localizada, nas cicatrizes e no pré-operatório de cirurgia plástica. Promove remodelagem corporal porque mobiliza líquidos, faz drenagem linfática e ajuda na eliminação de toxinas. Na reabilitação, a massagem mecânica tem grande empregabilidade também. Trata dores miofasciais, fibromialgia, aderências cicatriciais, queimaduras e linfedema. Além da massagem mecânica, o Dermotonus Aesthetic faz duas modalidades de microdermabrasão. O peeling de cristal e o peeling com ponteira diamantada. Portanto, é um equipamento multifuncional. Para ligar o equipamento, basta apertar a tecla liga e desliga, que fica localizada na porção posterior do equipamento. Uma vez ligado o equipamento, aparece a condição ligada no indicador luminoso e o display de cristal líquido serve para demonstrar o modo de terapia e os parâmetros que serão utilizados para o tratamento. As teclas 7+, e 7- servem para colocar os valores necessários à terapia. As teclas Back e Next servem para escolher os parâmetros necessários para o tratamento. Aqui do lado está o vacuômetro, que indica o quanto de pressão negativa está sendo utilizado na terapia, e aqui embaixo nós temos o botão para calibração da pressão negativa. Uma vez estabelecido todos os parâmetros para o tratamento, basta clicar Start para dar início à terapia e ao final do tratamento, novamente clicamos a tecla agora na função Stop. Para a terapia, massagem mecânica e para microdermabrasão com a ponteira diamantada, usamos sempre o modo Vacuum Therapy. Essas duas modalidades de tratamento utilizam a mangueira espiralada, que é encaixada aqui numa forma de engate rápido. Basta pressionar o aro e a mangueira se solta, basta pressionar novamente e que ela se encaixa. Uma vez escolhida a massagem mecânica, podemos aplicá-la de forma contínua ou de forma pulsada, conhecida também como intermitente. Para a massagem intermitente, o equipamento dispõe de divisões em valores de 50 a 10 pulsos por minuto. Basta então, com as setas Back e Next, mudamos então o parâmetro para contínuo. E com as teclas 7+, ou 7-, escolhemos se 50, se 40, 35, 30, até 10 pulsos por minuto. O próximo parâmetro que vamos escolher agora é o parâmetro tempo, que vai de 1 a 60 minutos. Com a seta 7+, podemos escolher então o valor mais adequado. Escolhido todos os parâmetros, clicamos a tecla Start e damos início ao tratamento. Para finalizar o tratamento, basta clicar a tecla Stop. É importante destacar que, quando programamos um tempo no equipamento, assim que o tempo é finalizado, o equipamento emite um sinal sonoro e corta a pressão negativa. Daí, então, basta clicar novamente no botão Stop e finalizamos a terapia. Ainda no modo Vacuum Therapy, utilizamos a caneta ponteira diamantada para
fazer o peeling de diamante. Esse tipo de caneta, essa ponteira, na verdade, ela se encaixa na forma de engate rápido. Basta escolher aqui então o tempo, sempre atua no modo contínuo e o tempo varia de 1 a 30 minutos de tratamento normalmente. No centro da ponteira de diamante existe um orifício e por esse orifício a pressão negativa aspira a pele contra a lixa, forçando então a um deslizamento, a um peeling mais uniforme. Isso permite tratar rugas, linhas de expressão, trata manchas, cicatrizes de acne. É importante ressaltar que tanto o peeling de diamante quanto o peeling de cristal, que será posteriormente apresentado, são terapeuta dependente. A profundidade do peeling, que pode ser superficial, medial ou profundo, é dada pela pressão empregada pelo equipamento, calibrada pelo terapeuta, ainda pela movimentação, pelo número de passagens sobre a pele e mais pela velocidade com a qual o terapeuta passa o peeling, passa a ponteira de diamante ou cristal sobre a pele. Agora eu vou apresentar para vocês uma sugestão de tratamento corporal utilizando a terapia a vácuo, a massagem mecânica do Dermotonus Aesthetic. Ligamos o equipamento. O modo de tratamento é o modo Vacuum Therapy. Quando usamos a ventosa sem esferas, é necessário que usemos sempre o modo pulsado. Passo então para o modo pulsado, pulso de 50. Agora passo para escolher o tempo. Vou colocar 30 minutos de tratamento. Isso. Aperto o Start e dou início ao tratamento. Para calibrar a pressão utilizada no equipamento, ocluo com a mão e observo aqui no vacuômetro a pressão exercida pelo equipamento. Assim que escolhida a pressão, começo então a fazer o que chamamos de estimulação ganglionar inicial. Posso começar estimulando gânglios inguinais. O pulso faz uma massagem intermitente, massageando então os linfonodos. Lado direito, lado esquerdo. Região poplítea. Isso, por favor. E aqui, axilares. Isso, do outro lado. Faço uma manobra no qual agora eu vou colocar pulso 20, que chamamos manobra de descontratura. Essa manobra prepara a pele do paciente para receber a terapia. Fazemos sempre no sentido horário, sentido do movimento da alça intestinal. E começo então a dar sequência à massagem propriamente dita. Para a massagem mecânica, utilizamos então as ventosas com roletes, e essas ventosas com roletes têm que se adaptar à área, então são escolhidas de acordo com a área de tratamento. Sempre que usamos os roletes, colocamos o modo contínuo, calibramos mais uma vez o equipamento, deixando uma pressão em torno de 300 milímetros de mercúrio, 250 a 300, e começo as manobras de massagem. Eu posso começar essas manobras por qualquer região do corpo. Vou dar preferência para começar sempre região abdominal. E quero que vocês observem
que a pele, à medida que vai sendo massageada, fica bastante hiperêmica e avermelhada. Isso indica que houve um aumento de fluxo sanguíneo local, que é um dos principais efeitos fisiológicos do equipamento. Isso aumenta a oxigenação do tecido e, associada a essa manobra, temos a desfibrosagem tecidual. Isso melhora a maleabilidade, dá mais flexibilidade para o tecido, movimenta líquidos, promovendo uma profunda massagem por toda a área tecidual. Dobra a perna aqui. Observem também que conforme eu deslizo as ventosas sobre a pele, e é importante ressaltar que eu não estou usando nenhum creme, nenhum óleo, nada para facilitar o movimento, porque na verdade eu quero que o contato seja bem firme e que a pele fique bem avermelhada, né, bem hiperêmica. Observe que se forma uma camada de células mortas. Isso é importante no sentido de, quando eu vou utilizar algum tipo de princípio ativo, um creme, um óleo, um dermocosmético, que eu pretendo então permear ou massagear nessa pele, se eu faço a massagem mecânica antes, eu acabo promovendo um peeling mecânico, e esse peeling então vai remover as células mortas que estão na camada mais superficial da epiderme, os corneócitos, e aí então eu vou conseguir uma distribuição mais homogênea e uma melhor permeação desse ativo. Quando eu faço isso, eu ganho em tratamento, em qualidade e em resultado. Faço a massagem mecânica, pernas, ambas as coxas, região de tronco e braços. Para o tratamento dos braços, é interessante que apoiarmos o braço do paciente no nosso ombro, isso facilita a movimentação. Feito isso, eu vou começar a etapa 2 do tratamento, que a gente chama de drenagem mecânica. Na verdade, nós diminuímos a pressão do equipamento para em torno de 40 a 60 milímetros de mercúrio e fazemos agora movimentos no sentido da drenagem linfática, num ritmo e velocidade condizente com uma drenagem. Então, vamos trabalhar sempre de proximal, medial, distal. E iniciamos a drenagem associando então os roletes, sempre lembrando que eu tenho pressão negativa, mas eu tenho associado 2 roletes com pressão positiva. Isso desloca o líquido. E ainda eu posso juntar as minhas mãos, fazendo um movimento misto de massagem mecânica e drenagem manual. Arrasto os líquidos de forma rítmica, movimento lento. Obedecendo às regras anatômicas e fisiológicas da drenagem, podemos drenar toda a região corporal, ambas as pernas, associando inclusive a drenagem postural. É possível com um triângulo, com uma cunha de espuma, erguer o membro, isso facilita a drenagem postural e associada à drenagem linfática. Posso apoiar a perna do paciente no meu ombro e daí fazer a drenagem associada. Fazer a drenagem no sentido dos gânglios, da região da cicatriz umbilical para baixo. Hemicorpo, divido ao meio, faço para ambas as axilas, e os braços sempre associo a drenagem postural à drenagem mecânica. Feito isso, terminamos então a massagem mecânica nesta posição. Dando continuidade à massagem mecânica, agora vamos fazer na posição de decúbito ventral, com o rolete, com a ventosa com roletes. Fazemos então a massagem mecânica por toda a extensão corporal. É preciso aumentar a pressão para em torno de 250 a 300 milímetros de mercúrio. E aí então fazemos a massagem, movimentos amplos, vigorosos e contínuos, provocando uma hiperemia
generalizada na pele. Mais uma vez, a hipervascularização promovida pelo equipamento favorece a chegada de nutrientes numa região tão garroteada, tão pobre em nutrientes, em fluxo sanguíneo, como essa região acometida pela celulite. Isso. Observe mais uma vez que a fricção, o vácuo, promove um peeling mecânico. Deixamos bem uniforme a hiperemia. Os movimentos devem ser sempre de baixo para cima, no sentido da drenagem, no sentido das linhas de fenda da pele, região de panturrilha. Esse movimento deve ser feito em ambas as pernas, região de cintura, flancos, dorso. Nessa região onde acumula essa gordurinha nas costas, podemos desabotoar e fazer a massagem. A ventosa com esferas, ela é utilizada para tratamento e quebra de fibrose. Então fazemos uma massagem vigorosa, com movimentos rápidos, rítmicos, no sentido de promover uma hiperemia e uma massagem bem profunda no tecido. Ela é auxiliar no tratamento da celulite e da gordura localizada. Na região das costas, é muito prazeroso para o paciente receber a massagem intermitente numa manobra que denominamos descontratura. Para isso, colocamos a ventosa sem esferas e colocamos no equipamento o modo pulsado. Pulsamos o modo em torno de 35 a 30 pulsos por minuto e na região de paravertebral fazemos essa manobra para movimentar os planos de fáscia. Isso promove relaxamento. De uma região muito tensa, normalmente cervical. Bom, finalizando essa região de dorso, massagem dos braços e coxas, seguimos agora para a fase de drenagem mecânica. Mais uma vez, usamos a ventosa rolete. Agora vamos fazer a segunda etapa do tratamento, que é a drenagem mecânica. Agora, novamente com a ventosa de roletes, regulamos a pressão do equipamento para em torno de 50 milímetros de mercúrio, entre 40 e 50 milímetros de mercúrio de pressão. Passamos para o modo contínuo. Calibramos então o equipamento. Utilizando agora os movimentos, os princípios da drenagem manual, fazemos a drenagem mecânica de proximal, medial para distal. Para poupar sua postura, sempre utilizamos os movimentos, apoiando então com movimentos de alavanca o próprio corpo. Associo
as mãos à drenagem e faço movimentos lentos e rítmicos. Essa região, anatomicamente, drenamos para dentro. Relaxa, pode soltar. Aproveito e faço uma drenagem postural associada. Isso. Repito a operação em ambos os membros, dorso e costas. Finalizamos então a drenagem. E terminamos a terapia nessa posição. Agora nós vamos finalizar a terapia na posição de decúbito dorsal novamente. Então a linfa que eu estava trazendo daquela região, eu trago agora para os inguinais. Movimentos mais lentos, associo o movimento das mãos, removo o garrote e faço uma drenagem. Faço isso toda a região corporal, por toda a extensão. E agora eu vou fazer o que chamamos de estimulação ganglionar final. Novamente eu uso a ventosa sem esferas, coloco no modo pulsado, 50, 45 são valores ideais. Aumento um pouquinho a pressão, porque o estímulo ganglionar deve ser um pouquinho maior do que o estímulo da drenagem. Coloco a pressão em torno de 150 a 200 milímetros de mercúrio. E faço a estimulação ganglionar final. Esses movimentos estimulam os linfonodos para o recebimento e deslocamento da linfa drenada. Estímulo ganglionar, estímulo axilar e finalizamos a terapia. Agora eu vou demonstrar para vocês a microdermabrasão. Nós vamos fazer o peeling de cristal e o peeling de diamante. Nós vamos dividir a face em dois, hemiface direita e hemiface esquerda. Na hemiface direita, nós vamos aplicar o peeling de diamante. Na hemiface esquerda, nós vamos aplicar o peeling de cristal. Antes do procedimento, é necessário então a remoção da maquiagem. Fazemos isso com um leite de limpeza. Removemos então todos os resíduos. Terminado esse procedimento, cobrimos a área dos olhos, protegemos a área dos olhos com um algodão ou uma gaze umedecido em solução fisiológica. Preparamos o equipamento para a terapia. Para facilitar a movimentação, enrolamos a mangueira espiralada para que isso nos deixe livre para fazer qualquer procedimento. Vamos agora então escolher os parâmetros de tratamento, modo vácuo, sempre no contínuo, e vamos colocar 5 minutos de tratamento. Vamos fazer 5 minutos hemiface com a ponteira de diamante e 5 minutos hemiface com o peeling de cristal. Dou start no equipamento e agora vou dar início à terapia.
Os movimentos seguem sempre uma regra. Vamos fazer primeiro movimentos sempre do centro para a periferia, sempre de baixo para cima. Vamos fazer movimentos, a princípio, transversais, horizontais. Depois vamos fazer movimentos verticais, longitudinais. E, finalmente, vamos fazer movimentos oblíquos. Isso permite que os pontos se cruzem e que não haja nenhuma região da face que não tenha recebido a terapia. A profundidade do peeling está relacionada com o número de passagens, então quantas vezes eu vou passar horizontal, vertical e oblíquo, e a velocidade com a qual eu passo a ponteira pela pele. Então, quanto mais lento eu passar, maior pressão o manômetro dá no equipamento. Trabalho numa velocidade sempre rítmica e faço toda uma região transversal. Essa região de zona T, testa, nariz, pode receber um maior número de passagens. Nessa região de face, podemos fazer a curva da face. Então vejam, primeiro o movimento transversal, ala do nariz, columela, o dorso nasal sempre é muito delicado, próximo à pálpebra inferior, fazendo movimentos, minha pressão está atingindo em torno de 400 milímetros de mercúrio. Essa pressão, ela é calibrada também de acordo com a suportabilidade do paciente. Existem peles mais sensíveis, que não suportam pressões muito acentuadas. Ainda estou no movimento transversal. E cubro toda a região da face. Essas regiões, então, queixo, nariz, podem ser reforçadas. Agora vou fazer o movimento longitudinal ou vertical. Cubro toda a região, mais uma vez. Procuro fazer as linhas bem próximas, bem uniformes. Se ela tivesse algum tipo de piercing facial, seria necessário a remoção. Posso, com a outra mão, firmar a pele para fazer os movimentos. Mais uma vez, região de columela. Na região dos lábios é preciso um cuidado especial, principalmente na época do inverno, quando existe um ressecamento muito grande dessa região perilabial. Se houver um ressecamento acentuado, a passagem da ponteira diamantada pode levar a uma abertura da fissura e sangramento. Isso é bastante desconfortável durante a terapia. Então, esse cuidado deve ser sempre tomado. Vou colocar mais um pouquinho de tempo no equipamento, 5 minutos não foi suficiente para fazer todas as manobras. Clico no botão Start, modo tempo, parâmetro tempo, vou colocar mais 3 minutos. Nós fizemos as passagens, então, horizontal e fizemos a passagem vertical, agora falta fazer a passagem oblíqua. Passagem oblíqua, então, nesse sentido. Então, mais uma vez, sempre do centro para a periferia, sempre de baixo para cima.
Fecha os lábios para mim, isso. Bom, feita essa aniface, vamos partir agora para fazer o peeling de cristal. Troco então a ponteira. Coloco o equipamento agora no modo peeling e basta selecionar o tempo. 5 minutos, se houver necessidade, acrescento mais alguns minutos. Dou o start. E aí, usando essa ponteira, vou descrever os mesmos movimentos na face. Horizontal. Preciso observar a pressão que está sendo aplicada. Está desenvolvendo uma pressão em torno de 350 milímetros de mercúrio. O óxido de alumínio, então, ele é jateado na pele. Ao mesmo tempo que ele é jateado, ele é aspirado. Movimentos transversais. Fecha a boca para mim. Isso. Observo se alguma região que tem alguma mancha. Nessas regiões eu posso reforçar o peeling. Agora eu vou fazer o movimento longitudinal. Região de nariz, dorso de nariz, ala, narina. Protejo a narina com as mãos, com os dedos, para o óxido não penetrar dentro da fossa nasal. Então, de acordo com a velocidade que eu uso, a profundidade do peeling pode ser aumentada ou diminuída. Movimentos rápidos, o peeling fica mais superficial. Movimentos lentos, o peeling vai de superficial a médio. Se eu aumento o número de passagens, eu posso então ter um peeling mais profundo. Estou fazendo agora o movimento oblíquo, seguindo as linhas então, sempre do centro para a periferia, sempre de baixo para cima. Reforço região de zona T, próxima às sobrancelhas, e aí protegendo os olhos, eu posso fazer mais próximo à sobrancelha. Removo resíduos de pele, cicatrizes de acne. Fecha a boca. Vou reforçar essa região de queixo. Pronto, 5 minutos, tempo suficiente para o peeling de cristal. Agora, aproveitando, removo então o excesso
do cristal que ficou sobre a pele. Gostaria que observassem que, onde nós fizemos o peeling de diamante, a coloração da pele já quase voltou ao normal. Logo, a coloração da pele do lado do cristal também voltará bem próximo do normal. E as sensações esperadas para uma pessoa que se submeteu a um peeling de cristal é justamente essa: uma leve hiperemia, dependendo da profundidade desse peeling. Ainda uma sensação de leve ardência, como se ela tivesse tomado sol. Se o peeling for mais profundo e atingir o que a gente chama de orvalho sangrante, que começam a brotar gotículas de linfa sanguinolenta, pode ser que forme algumas casquinhas. E essas casquinhas elas não devem ser removidas pelo paciente, elas devem sair naturalmente. É necessário que a pessoa use filtro solar e se proteja do sol nos primeiros dias. Mas é um peeling muito tranquilo, que normalmente é feito em qualquer época do ano, pode ser feito uma vez por semana. E depois de feito esse peeling, podemos dar procedimento em várias técnicas. Posso agora aplicar uma loção calmante, seguida de um tônico e ainda uma máscara nutridora. E essa máscara nutridora, ela pode ser aplicada de acordo com as indicações do fabricante. Ao invés de uma máscara nutridora, eu posso utilizar também uma argila verde com propriedades calmantes e nutridoras. Posso, a partir desse peeling, dar prosseguimento a uma limpeza de pele tradicional, convencional. Então eu faço o peeling prévio. Depois que eu faço o peeling prévio, eu acabo com essa remoção de células mortas, promovendo uma remoção da rolha do comedão. Seguida então de uma emoliência. Quando fazemos o peeling, evitamos usar um emoliente que contenha trietanolamina, que é uma substância um pouco irritante. Usamos emolientes mais suaves. Fazemos a emoliência usando o equipamento chamado Dermostin, no qual é possível fazer um jateamento de vapor juntamente com ozônio, que é bactericida e desinfectante. Dando essa sequência, podemos fazer, depois da emoliência, a aspiração do comedão com o próprio equipamento, utilizando então ventosas de vidro. Essas ventosas de vidro então vão fazer a extração dos comedões e na sequência uso todo o protocolo que a linha de cosméticos que eu escolhi me oferece. Eu posso utilizar loções tônicas, loções calmantes, loções nutridoras, máscaras e finalizar minha terapia com uma massagem, seja ela uma massagem manual, uma drenagem manual ou até mesmo uma drenagem mecânica. Quero chamar a atenção de vocês para que o peeling, a microdermabrasão, tanto de cristal ou diamante, é uma facilitadora para a permeação de ativos. Então eu removo as células mortas e aplico os dermocosméticos. É importante orientar a minha cliente, a minha paciente, para um tratamento home care. Então, com uma linha de produtos que ela prefira, ou que tenha uma indicação, ou da mesma linha de produtos que você utilize, que ela em casa faça tratamentos subsequentes, né? E retornando então uma vez por semana, dependendo do tipo de terapia. Se for um peeling convencional, seguido de nutrição, uma vez por semana. Se for um peeling com limpeza de pele, 15 dias de intervalo entre uma sessão e outra. E, enfim, uma média de 6, 8, 10 sessões são suficientes para dar uma harmonizada, uma clareada, uma rejuvenescida na pele. Pequenas linhas, rugas de expressão são suavizadas, as manchas também são clareadas e temos então um bom resultado. Esse é o peeling de cristal, esse é o peeling de diamante, ambos são microdermabrasão. Na microdermabrasão com a ponteira diamantada, a escolha do diâmetro da ponteira é proporcional à área de tratamento. O Dermotônus Estética traz ainda no modo massagem mecânica, no modo vácuo, a possibilidade de tratamento com as ventosas de vidro. Temos então a ventosa de vidro bico de passarinho curvo, muito utilizada para tratamento para exceções de comedões, tratamentos de rugas finas, rejuvenescimento facial. Temos a bico de passarinho reto, que tem uma finalidade semelhante. Temos também a ventosa luneta pequena,
A ventosa bico de pato, que é a ventosa que nós utilizamos para fazer a limpeza de pele com uma pressão mais acentuada ou a drenagem linfática com uma pressão bem menor, no sentido da drenagem. E finalmente temos a luneta maior. Essas ventosas, em especial luneta maior, luneta menor, também podem ser utilizadas para tratamento de cicatrizes e aderências. Com a massagem mecânica é possível fazer o descolamento e a estimulação de toda a região, melhorando então o aspecto de aderências e cicatrizes. Para a aplicação e utilização dessa ventosa, é necessário então a colocação desse adaptador junto ao equipamento. Utilizamos então a rosca e prendemos o engate rápido na mangueira espiralada. Essas ventosas de vidro, elas podem ser aplicadas tanto para tratamentos faciais quanto para tratamentos corporais, incluindo aderência cicatricial pós-cirurgia plástica, aderências de cicatriz na incisão da própria cirurgia. Agora vamos regular então o equipamento para terapia. Colocamos a máscara e ligamos o equipamento. Sempre utilizamos para essa modalidade de tratamento o modo vácuo. Se contínuo ou pulsado depende do seu objetivo. Existe necessidade de encaixar essa peça adaptadora e, mais uma vez, faço a sugestão de utilizar a mangueira espiralada apoiada no seu braço, porque isso vai te dar uma liberdade de movimento muito maior. Posso fazer várias técnicas utilizando a massagem mecânica. Vou demonstrar para vocês uma drenagem linfática facial. Começo com a peça luneta maior. Aqui vou colocar no modo pulsado 50. Vou colocar um tempo de 10 minutos. Aproximadamente deve levar isso para tratamento. Aperto o Start. Quando vamos fazer tratamento facial, calibramos o equipamento sempre na região do antebraço. Isso permite uma maior proximidade da textura da pele do antebraço com a textura da pele da face. Agora vamos começar massageando a região ganglionar. Observem que aqui a pressão pode ser um pouco maior, está em torno de 180 milímetros de mercúrio. E ao longo de toda a região ganglionar, nós massageamos. Então, pré-auricular, pós-auricular, mentoniana, submandibular, Uma vez massageada toda a região, passo o equipamento para o modo contínuo. Utilizo a peça bico de pato. Observe que todas as ventosas possuem um orifício. Esse orifício permite que a gente utilize o equipamento no modo contínuo, com ela ocluída, ou então possamos fazer pulsos de acordo com a necessidade do tratamento, ocluindo e desocluindo o orifício. Vou fazer agora a calibração do equipamento e quero uma pressão em torno de 40 milímetros de mercúrio. Isso, um pouquinho mais. Bom, e agora vou fazer as manobras conforme fazemos a drenagem manual, de proximal, medial, distal. Coloco sobre a pele e deslizo ao longo de todo o trajeto. Observem que forma uma pequena prega de pele, na qual eu arrasto o líquido até o local dos gânglios. Posso virar a face, vou fazer agora a medial.
mais lentamente possível. Posso torcer a peça de forma que fique mais fácil o posicionamento. A pressão está sendo mantida em torno de 40 milímetros de mercúrio. Sempre do centro para a periferia em direção aos gânglios. Finalizo a manobra, região de clavícula e pescoço, dreno proximal, medial, mais lentamente, distal. Essa manobra de drenagem ela pode ser aplicada imediatamente após o peeling ou imediatamente após a limpeza de pele. Ela drena e clareia a pele, desintoxica e desincha. Essa manobra ela pode ser aplicada no pós-cirúrgico, de um lifting facial e outras modalidades de tratamento que você desejar. Terminando a técnica, lógico, faríamos a outra hemifase, desligo o equipamento e finalizo o tratamento. Para a desinfecção das peças, tanto as ventosas de vidro quanto as ventosas de acrílico, que são as corporais, e ainda a ponteira de diamante, utilizamos soluções contendo clorexidina. Para as peças de acrílico, usamos normalmente clorexidina aquosa, porque o álcool pode desidratar o acrílico. Já as peças metálicas e de vidros, utilizamos a clorexidina alcoólica. Uma dica importante é a combinação de diferentes tratamentos com objetivos semelhantes. Por exemplo, a aplicação do ECOS associada à massagem mecânica. Ambas as técnicas, quando combinadas, resultam num aceleramento, numa potencialização do tratamento. Para isso, alguns detalhes são importantes. Por exemplo, se eu quero fazer a permeação de ativos junto no meu tratamento, eu devo primeiro fazer a massagem mecânica, promover a esfoliação da pele e em seguida fazer uma higienização com uma toalha de papel umedecida e, na sequência, claro, fazer a termoterapia com o ECOS e o ativo. Depois que eu apliquei o ativo, eu não devo fazer mais nenhum tipo de movimento ou massagem no local, muito menos uma drenagem, porque eu vou dispersar o ativo que eu acabei de colocar no tecido, impedindo então a sua ação e pior, deslocando ele para o sistema. Uma outra combinação possível é o uso da massagem mecânica, agora associada à termoterapia profunda com o ultrassom. Isso aumenta a extensibilidade do colágeno. Aí, na sequência, eu uso a massagem mecânica. A resposta do colágeno, da fibrose, da celulite, à massagem é aumentada e potencializada. Os resultados também são bastante interessantes.